Meus queridos amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando a nossa Escola da Fé mais uma vez, graças a Deus, dando graças a Deus pela vida de todos nós. Vocês que estão aqui no auditório, acompanhando o programa ao vivo, e você que está aí em casa. Eu convido todos vocês a rezarem comigo, consagrando este programa essa noite ao coração de Nossa Senhora e suplicando ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz bendita do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, que esteja intercedendo por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o programa mostrando a vocês este CD da Rogerinha. Rogerinha é uma moça da minha cidade, trabalhou comigo muito tempo nos encontros de jovens. Agora está lançando o primeiro CD de música dela, canta muito bem, uma moça de Deus, mulher casada com seus filhos. Mais um CD de músicas, Parresia, né? Vale a pena ouvir, vale a pena adquirir. É um belo presente de Natal que você pode dar para as pessoas. Nós temos também... Hoje eu quero fazer um programa sobre Nossa Senhora. Por quê? Sempre eu gosto de, no final do ano, fazer um programa sobre ela. E nós estamos entre duas grandes festas de Nossa Senhora. 8 de dezembro, a Imaculada Conceição, e 12 de dezembro, né, Nossa Senhora de Guadalupe, a imperatriz da América Latina. Veja bem, eu gosto de destacar isso. Quando o Papa dá um título a Nossa Senhora, ela assume isso no céu, porque Jesus disse ao primeiro Papa, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, quando o Papa, por exemplo, proclamou Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, é mesmo, ela protege o Brasil. Quando o Papa Pio XII proclamou Nossa Senhora de Guadalupe, né, imperatriz da América Latina, porque ela apareceu em 1531, bem no comecinho da colonização da América no México, e foi uma beleza a transformação que houve no México. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, vamos conversar um pouco sobre as verdades que eles ensinam sobre Nossa Senhora, no primeiro bloco. E depois vamos falar sobre Nossa Senhora de Guadalupe, a beleza desse ícone de Guadalupe, maravilhoso, milagroso, que a ciência não consegue explicar. Hoje tem duas grandes relíquias que deixam os cientistas atordoados. É o ícone de Guadalupe e o Santo Sudário. Não conseguem explicar de jeito nenhum. E ainda tem todos, claro, os milagres eucarísticos, que também não tem explicação. Mas em termos de ícones, de figuras, essas duas são os destaques. Muito bem. Eu quero rapidamente aqui mostrar alguns livros sobre Nossa Senhora, já que vamos fazer um programa sobre ele, não é? Então, O Segredo de Maria, de São Luís de Montfort, o mesmo São Luís de Montfort que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que aqui tem aquela consagração extraordinária, né, que o Papa João Paulo II fez, e que disse que este livro aqui foi o livro que mudou a devoção dele em relação a Nossa Senhora. O mesmo São Luís de Montfort escreveu O Segredo de Maria. E aqui também um outro livro dele, O Amor da Sabedoria Eterna. Esse é sobre Jesus, do mesmo santo São Luís de Montfort. Então, quem já leu o tratado, quem conhece São Luís de Montfort, conhece a profundidade desse homem. Esse livro aqui eu fiz questão de trazer, conheci lá em Portugal,
na livraria dos padres Monfortinos, e eles autorizaram a eu trazer para cá. Então, aí à sua disposição. Um outro livro sobre a Virgem Maria, maravilhoso, Imitação de Maria. Talvez você conheça a Imitação de Cristo, né? Aquele clássico lá de Tomás Kempis, lá do século XV. Esse também é um monge também por volta de 1700 e pouco, que escreveu, parecido com a Imitação de Cristo, a Imitação de Maria. Ok? Bom, gosto de mostrar A Mulher do Apocalipse. Esse livro é um livro que eu escrevi há uns 20 anos atrás para explicar todos os dogmas sobre Nossa Senhora, o que a igreja ensina, enfim, é uma mariologia. Tá? Nós temos também um livro aqui, que são 51 catequeses do Papa João Paulo II sobre a Virgem Maria. Uma mariologia também maravilhosa. Okay? Então, eu gosto de mostrar os livros, que quem quiser aprofundar, e ainda tem aqui o Socorro da Virgem Maria. Esse livro, eu faço uma meditação em cima das 7 dores da Virgem Maria, né? A espada de Simeão, depois a fuga para o Egito, a perda de Jesus em Jerusalém, o encontro com Jesus no caminho do Calvário, não é? Depois Jesus crucificado diante dos olhos dela e a sua morte, depois Jesus descido na cruz, nos braços dela, e por fim, o sepultamento de Jesus. As grandes 7 dores da Virgem Maria, que nos ajudam a viver também as nossas dores, né? Então, esse livro é uma reflexão em cima das dores da Virgem Maria, com também os nossos sofrimentos. Bom, por último, para entender o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada é uma oração maravilhosa, que foi escrito por um monge também, na Idade Média, Bernardino de Bustis, lá por volta de 1400 e pouco. Inclusive, há uma palavra que diz assim, né, que quando a gente se ajoelha para rezar o ofício aqui na terra, Nossa Senhora se ajoelha lá no céu. É um simbolismo, né, para dizer que ela gosta muito desse ofício. Só que muita gente reza o ofício, mas não entende bem as palavras do ofício. Por quê? Porque esse monge Bernardino de Bustos, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, tirou uma porção de louvações da Bíblia e aplicou a Nossa Senhora. Por exemplo, ele fala uma porção de termos que não é muito simples de entender. Ele fala assim, por exemplo, deixa eu botar aqui, ele aplica a Nossa Senhora, por exemplo, essas expressões: trono do grão Salomão, arca de concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara, horto de deleites, terra bendita e sacerdotal. Enfim, o que significa isso? Esse livrinho eu escrevi para explicar cada termo desse. Então, é uma explicação do ofício da Imaculada. Quem lê o ofício, quem reza o ofício todo dia, eu rezo todo dia, já faz anos. Por quê? Porque é uma oração poderosa. Eu me lembro que quando minha esposa estava doente com câncer, nas noites mais difíceis, nas madrugadas mais difíceis, eu me ajoelhava do lado dela para rezar o ofício da Imaculada. Olha, foi o que me sustentou. De verdade. É uma experiência que eu gosto de contar para as pessoas. Bom, vamos então começar a conversar um pouco sobre o que a igreja ensina sobre a Virgem Maria, não é? E depois eu quero fazer uma parte do programa sobre Guadalupe. Então, os dogmas marianos e Nossa Senhora de Guadalupe. Pode passar. Bom, a igreja ensina oficialmente 4 dogmas sobre Nossa Senhora. Quais são? Mãe de Deus, maternidade divina, Imaculada Conceição, Virgem Perpétua e Assunta ao Céu. Mas tem outras coisas que a igreja ensina, né? Medianeira de todas as graças, Mãe da Igreja, Nossa Mãe. Então, dogmas proclamados oficialmente são 4, mas tem muitas verdades mais. Então, o primeiro dogma, maternidade divina, né? A gente vê lá, denominada nos evangelhos, a mãe de Jesus. João 2:1, 19 e 25, a mãe de... Olha, se ela é mãe de Jesus, diz o evangelho, ela é mãe de Deus. Porque Jesus é Deus, não tem saída. Só se você não acredita que Jesus é Deus. Não é? Houve uma dúvida na história da igreja, lá por volta do ano 430, onde um patriarca de Constantinopla, né, Nestório, começou a dizer que Nossa Senhora
não era mãe de Deus. Era só mãe de Jesus, homem, mas não era mãe de Jesus, Deus. Então a igreja disse, homem, então tem dois Jesus? E a igreja precisou convocar um concílio, o concílio de Éfeso, onde Nossa Senhora morou com São João. Tem lá até hoje essa basílica. É verdade que ela já está bem destruída, onde tem um túmulo, inclusive, de São João. Eu já estive lá 3 vezes. Éfeso hoje é na Turquia, né? Há uma peregrinação da Canção Nova, os caminhos de São Paulo, que passa lá por Éfeso. E ali, né, o concílio de Éfeso, no ano 431, proclamou solenemente: a Virgem Maria é Santa Mãe de Deus. A expressão foi essa, Agios Theotokos, porque o concílio foi feito em grego. Theotokos quer dizer mãe de Deus. Theos, Deus, tokos, mãe. Mãe de Deus. Né? Então, essa é a primeira grande verdade. Tá? Pode passar. Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo, desde antes do nascimento do seu filho, como a mãe do meu Senhor. Lucas 1,43. A primeira pessoa que proclamou Nossa Senhora, a mãe de Deus, mãe do meu Senhor, foi Santa Isabel. Quando Maria subiu de Nazaré para a Galiléia, para a Judéia, e foi encontrar lá em Carém, a cidade onde morava Santa Isabel, as duas mães grávidas se encontraram. A mãe de João Batista e a mãe de Jesus. O menino estremeceu no seio de Isabel, né? Isabel, cheia do Espírito Santo, diz a Bíblia, disse, a que devo a honra, o privilégio de receber a visita da mãe do meu Senhor. Ó, todo mundo sabe que os judeus só usavam a expressão meu Senhor para Deus. Eles não usavam a palavra Yahvé, eles usavam Adonai, meu Senhor, por respeito. Isabel deixa claro, a mãe do meu Senhor. Né? Vamos lá. Com efeito, né, diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 495, o Catecismo da Igreja diz assim, com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai. Ora, se é o Filho eterno do Pai, ela é mãe de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. A igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, Theotokos. Infelizmente, a gente sabe que tem muitos cristãos que não chamam Maria de mãe de Deus, não chamam de mãe de Jesus, mas pensando só num Jesus humano. Quer dizer, ainda estão na heresia de Nestório. Para nós católicos, não, Maria é mãe de Deus. Não foi ela quem gerou Jesus. Jesus é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai. Não tem princípio e não tem fim. Mas quando o Verbo quis se encarnar, ele precisou ter uma mãe. Então, ela se tornou mãe de Deus. É toda a conclusão do concílio de Éfeso, inclusive ali onde São Cirilo, né, de Jerusalém, batalhou pesadamente contra a heresia. Vamos lá. O segundo dogma, o dogma da Imaculada Conceição. Eu queria só, antes de entrar na Imaculada Conceição, lembrar o seguinte, que quando a gente reza a Ave Maria, na segunda parte nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. Isso é muito importante. Quando você é mãe de Deus, você pensa assim, ela pode tudo. São Bernardo, doutor da igreja, dizia que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Ou seja, tudo que ela pedir, ela consegue. Ele fala, ela não é onipotente por natureza como Deus, ela é onipotente por graça de Deus. Deus não nega nada para ela. E a prova disso é as bodas de Caná. Não era a hora do milagre, Jesus deixou claro, mas ela pediu e ele transformou 600 litros de água em vinho, Não foi um copinho de água em vinho, não, nem uma jarrinha, não, foram seis talhas de 100 litros cada um. Lá em Caná da Galiléia, né, tá lá, quem já foi lá já viu, as talhas de pedra, né, que estão lá até hoje, e Jesus transformou água em vinho, porque a sua mãe pediu. Então, quando você rezar Santa Maria, Mãe de Deus, dê uma paradinha e pensa assim, a senhora pode tudo. Não há problema que a senhora não possa resolver.
Não há beco sem saída para a senhora, porque a senhora é mãe de Deus. O que ela vai pedir a Deus que Deus não faça? O que sua mãe pede a você que você não faz? Não é? Só se não for bom para nós, só se não estiver no plano de Deus, aí não vai. Ela nem pede para Deus, mas se for bom para nós, estiver no plano de Deus, não há dúvida. Ok, o segundo dogma é a Imaculada Conceição. Por que que Deus, então, a fez concebida sem pecado original, que nós, não é, proclamamos dia 8 de dezembro? Porque é mãe de Deus. A mãe de Deus não pode ter pecado. Não é? Santo Agostinho, vamos ver uma palavra de Santo Agostinho aí, lá no século IV, mas nem pensar nisso. Pensar que a mãe do Filho de Deus pudesse ser escrava do demônio pelo pecado original, mas nem pensar. Seria uma blasfêmia a Cristo. Então, Deus a preservou do pecado original pelos méritos da morte do seu Filho na cruz, que ia acontecer. Só que para Deus não tem problema o tempo. O tempo não existe para Deus. Para Deus só existe presente. Para Deus não tem passado, para Deus não tem futuro. Então, como Deus já sabia, no presente de Deus, sabia que Deus, o Cristo ia ser crucificado, ia derramar o seu sangue, pelo sangue do Filho, que ainda ia nascer, ainda ia ser crucificado, pelos méritos dele, Deus a preservou do pecado original. É muito importante entender isso. Nós fomos livres do pecado original pelo batismo. O que o batismo faz em nós? O batismo aplica a cada um de nós a morte e a ressurreição de Cristo. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3. Quem é batizado é mergulhado na morte de Cristo, morre com o Cristo e ressuscita com o Cristo. O que equivale a dizer, morre na mão do demônio e ressuscita na mão do Pai. Entenderam? Maria não teve o pecado, mas ela foi salva por Cristo? Foi. Como? Antecipadamente. Vou fazer uma comparação para você entender. Você pode ficar livre de uma doença de duas maneiras. Vamos supor, você pegou uma infecção grave, uma doença, você pode tomar um antibiótico e ficar curado. Ou então você pode tomar uma vacina e não ser contaminado. Está certo? Você foi curado das duas formas. Uma forma pela vacina, outra forma pelo antibiótico. Nós fomos curados pelo antibiótico do batismo. Nossa Senhora foi curada pelos méritos da morte do seu Filho na cruz. Entenderam? Então, por ela ser escolhida por Deus, desde toda a eternidade, para ser a mãe do seu Filho, então Deus a preservou do pecado original. Está aqui. Então, o Papa Pio IX, que proclamou este dogma em 1854, Pio IX, na bula Inefabilis Deus, Deus inefável, ele disse, nós declaramos e decretamos, é assim que o Papa fala quando proclama um dogma, nós declaramos, decretamos e definimos, acabou, não tem dúvida mais, que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um privilégio especial de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, olha aqui, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do mundo, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Conceição quer dizer concepção, quando ela foi gerada no seio da sua mãe, Santa Ana. Foi revelada por Deus. Então o Papa está dizendo, esta verdade foi revelada por Deus. Ué, mas não está na Bíblia. Ué, mas para nós católicos não está tudo na Bíblia. Para nós católicos, muitas verdades vêm da tradição. Então o Papa diz, foi revelada por Deus. E deve, por conseguinte, ser crida, acreditada, firmemente e constantemente por todos os fiéis. O Papa, né, quando proclamou este dogma, havia mais de 1 milhão de pessoas na Praça de São Pedro. E foi uma louvação. A igreja acreditava nisso. O Papa proclamou, volta um pouquinho, o Papa proclamou em 1854, 8 de dezembro. Mas a igreja acreditava nisso desde o primeiro século. Só que, nos vários séculos, havia alguns teólogos que ponham em dúvida. Até que houve um grande teólogo franciscano, de um
João Duns Scoto, em 1450 e pouco, ele clareou a questão. Era conveniente que a mãe de Deus fosse imaculada? Era. Deus podia? Podia. Por quê? Pelos méritos de Cristo. Então Deus o fez. E a cristandade entendeu, o Papa entendeu e colocou como dogma de fé para que não houvesse mais dúvida. Agora é interessante notar o seguinte, 2 sinais muito fortes sobre a Imaculada. 1830, notem bem, o dogma foi proclamado em 1854, 24 anos antes, 1830, Nossa Senhora apareceu na França, lá na rua de Lubac, lá da Medalha Milagrosa, né? Para Santa Catarina Labouré, aquela freirinha da Visitação, e mandou que ela cunhasse aquela medalha, a medalha milagrosa. Eu uso essa medalha aqui, né? Aqui no peito, essa medalha, aquela medalhinha, e Nossa Senhora mostrou para ela que em volta da medalha, escrita em letras de ouro, ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Veja, isso 24 anos antes do Papa proclamar o dogma. Aí o Papa proclamou, 1854. 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora começa a aparecer em Lourdes, na mesma França. Só que lá, na gruta de Marsabielle, no lugarejo da França, né? Para aquela menininha, né? Bernadette Soubirous, 10 anos de idade, nem francês falava um dialeto da região. E Nossa Senhora começou a aparecer para ela e pediu que ela pedisse ao padre dali que fizesse uma capela ali, que dali ela queria distribuir as suas graças. Né? Nossa Senhora ama muito uma capela, porque ela sabe que tinha uma capela, o povo vem, ela abençoa. Mas o padre não acreditava. E o padre pediu que Bernadette pedisse a ela o nome. Qual é o nome dessa senhora que está aparecendo para você? Diga a ela que eu não recebo ordens de pessoas, que eu não sei quem é que está mandando o recado. E coitadinha da Bernadette disse para Nossa Senhora, o padre quer saber o seu nome. Ela disse, está bem, na última aparição eu vou dizer meu nome. Aí falou, Je suis l'Immaculée Conception. Falou em francês, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu, porque ela não sabia o francês. O quê? Ela pensou que Nossa Senhora fosse dizer, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Ela disse o título que o Papa tinha dado, Imaculada Conceição. E para não esquecer, o que ela fez? Ela foi andando até a casa do padre repetindo, Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception. Quando o padre atendeu, ela disse, padre, o nome da senhora, não sei o que quer dizer, mas ela disse que é isso, Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada. O padre quase caiu das pernas, porque o padre sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. É maravilhoso. Nossa Senhora desceu à terra para dizer, eu sou imaculado, não tem pecado original. Segundo, o Papa não erra. O dogma da infalibilidade, que o mesmo Papa Pio IX proclamou em 1870, no Concílio Vaticano I. É muito bonito, né? Bom, vamos lá. Pode passar. Santo Agostinho, que eu disse a vocês, né, tem um livro muito interessante de Santo Agostinho sobre Nossa Senhora, que é da Editora Paulo, de 1996. Lá Santo Agostinho diz assim, nem se deve tocar na palavra pecado, em se tratando de Maria, e isto em respeito àquele de quem mereceu ser a mãe, que a preservou de todo o pecado por sua graça. Gente, isso aqui é do ano 370, 380, há 1.600 anos atrás. Santo Agostinho já acreditava no dogma da Imaculada Conceição. Nem pensar na mãe de Deus, né, ter pecado. É interessante que até o Alcorão de Maomé, quando fala de Nossa Senhora, diz assim, é a única mulher que não foi tocada pelo demônio. Até o islamismo. É impressionante. Por quê? O que o Maomé fez? O Maomé juntou uma porção de várias religiões. Ele juntou coisa do cristianismo, juntou coisa do islamismo, juntou coisa do budismo, juntou coisa e fez o Alcorão. No que ele pinçou da igreja, ele pinçou a virgindade de Nossa Senhora e a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, até o islamismo. Bom, Papa Pio XII proclamou
a assunção de Nossa Senhora ao céu em 1950, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. O Papa escolheu de propósito de Todos os Santos. Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma. Então, o Papa Pio XII, na Constituição Apostólica Munificientíssimos Deus, né? Ele disse, olha, palavras do Papa, depois de haver mais uma vez elevado a Deus nossas súplicas e invocado as luzes do Espírito Santo, pronunciamos, declaramos e definimos. Aí é dogma de fé. Ser dogma de fé é revelado por Deus. Repito, não está na Bíblia. Mas é preciso entender que a igreja não tira todas as verdades religiosas da Bíblia, tira tudo da Bíblia e também da tradição. Aqui vem da tradição. Foi revelado por Deus revelado o quê? Que a Imaculada, Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, já que já está falando de um outro dogma, sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrestre, foi elevada à glória celeste em corpo e alma. A única criatura que está no céu, de corpo e alma, além de Jesus, é a Virgem Maria. Todos os outros santos estão no céu com a alma. O corpo está na terra. Todos os corpos vão ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar, na parousia. Maria já ressuscitou. É dogma de fé. Seu corpo não se corrompeu na terra. Por quê? Porque é o corpo que gerou o Filho de Deus. Os santos dizem, como é que Deus ia deixar um corpo desse se corromper? Não teve o pecado original? Nós tivemos, mas ela não teve. Né? Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo, está na hora, mas daqui a pouquinho eu já continuo aí esse assunto maravilhoso da nossa fé.